Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sou Kátia Rodrigues, começando mais um Pode Contar? Pode! Tem que falar toda vez, gente, que eu sou terapeuta lá do Bem Viver. Alguém pode estar chegando agora. No espaço Exato, terapêutico claro. em São Bernardo do Campo. Vai que vocês não sabem, né? Então, deixa eu explicar aqui. E também fazer as minhas apresentações. Isso né? mesmo. Kátia Veloso, Olá, Heloísa de Carvalho. boa noite, pessoal. Ou bom dia, ou boa tarde. E Kelly Rodrigues. Olá a todos. Hoje, dia 16, vamos falar sobre caridade, solidariedade e espiritualidade. Isso. E para começar, eu já quero chamar a nossa dica da semana. Opa, Bora. vamos lá. Gente, eu queria falar um pouquinho sobre o livro do Chico, porque chama Caridade. Olha que interessante, né? Um livro que aborda a solidariedade não apenas como assistência material, mas espiritual também. Para mim, o Chico, ele foi muito essa figura, né? Caridosa. E solidária e Sim, espiritual. Sim. Então, ele Fechou. realmente foi essa figura que abrangeu essas três palavrinhas, que às vezes a gente até confunde um pouco, não confunde? Confunde. Caridade, principalmente caridade com solidariedade. É, Ou caridade com espiritualidade. também. Também confunde, porque as Também. pessoas... Tem muitos espíritas, né? O Chico espírita faz a caridade em nome de uma causa espiritual, mas pode ser que elas estão interligadas, mas também cada um tem a sua particularidade, não é? Então, é por isso que eu achei bacana esse livro do Chico, porque para mim ele era a pessoa que fazia e, né, nem sempre recebia daquilo que ele, né, estava ali. Muitas vezes a gente via as histórias dele. Eu lembro que teve uma história que ele recebeu um objeto, ele falou, mas eu não quero isso. Aí a espiritualidade falou, espera aí que logo vai aparecer alguém que estaria precisando daquilo. Aí ele deu. Então ele conseguiu viver a espiritualidade dele, porque ele falou, tá bom, então eu vou aceitar. Porque às vezes a gente não quer aceitar uma coisa, aí ele teve aquela intuição, a espiritualidade falou, espera. Aí ele foi lá depois e achou para quem que ele ia dar aquele objeto, e ele fez a caridade dele. Quantas vezes foi solidário também, né, com as famílias que chegavam lá para pedir uma mensagem, uma psicografia, porque o Chico Xavier ele foi muito conhecido por causa disso também, né? Teve os livros, mas tinha lá sessões de psicografia, que as famílias iam em busca. Então é solidário com a dor das pessoas, né? E aí, meninas, o que é a caridade para vocês? Como que vocês definem a caridade? Queria uma palavrinha de cada uma, assim. Como é que vocês definem? Eu, por exemplo, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de ouvir uma pessoa que daí você fala, eu tô doando o meu tempo para essa pessoa. Então é uma caridade. Mas para mim, caridade maior é quando você ouve alguém e você não julga. Porque às vezes a pessoa vem não pode ter o julgamento. Vem né? com uns babados que você fala, não, mas não é possível, não é possível. Ixi, pega no nosso calcanhar de Aquiles. E aí você fala, meu Deus, isso eu não vou conseguir ser tão solidária, ser tão caridosa, eu não vou. E aí quando você consegue, você ultrapassa aquilo que você achou que era o correto, e você fala, não, tô aqui para te ouvir, eu vou te dedicar o meu tempo sem o meu julgamento. Para mim, eu considero que é uma caridade. Sim, é caridade. Com certeza, eu também também? concordo. Sim. A Eu acredito que caridade isso é caridade. é aliviar naquilo que a pessoa está Naquilo- precisando A dor do naquele outro. momento. Naquele Que A a dor do pessoa outro. tá. E a solidariedade, gente? Que É vocês... diferente da solidariedade. É diferente, A né? solidariedade você também está doando, mas você doa com um propósito. Não é só aquilo que a pessoa está precisando naquele momento. Você já está visualizando um futuro. Então, eu vou doar isso, mas eu vou ajeitar a vida dessa pessoa para que ela não, por exemplo, não precise mais dessas coisas. Você tem um propósito. É diferente nisso. E também E a caridade não. A caridade, quando tem aquelas enchentes ou sei lá como é que fala, desbarrancamento desbarrancamento também. Né? Que você precisa, que a pessoa precisa, que ela não tem mais roupa nenhuma para usar, você está doando a roupa, está doando objetos, recursos para que a pessoa consiga sobreviver, né? Mas isso também é caridade.
Não, isso é a caridade. Isso é a caridade. Agora, Isso é a caridade. a solidariedade é o depois disso. Porque você precisa, se a pessoa perdeu a casa, você tem que reconstruir essa casa. Uhum. E você tem que dar os móveis também para essa casa. Não é só a roupa, ou o projeto, os objetos, utensílios de limpeza pessoal, ou a cândida que você precisa limpar o local. Não é só isso. Você precisa visualizar o projeto daí para frente. E também uma coisa que Isso é é legal, né, solidariedade. que às vezes a gente vê assim, a pessoa está passando por uma situação, e eu acho que também é uma linha muito tênue, porque, como eu falei na primeira, a gente tem que se abster do julgamento. Sim. Né? Mas às vezes a pessoa está passando por uma situação e que solidária àquela pessoa, você também muda uma postura na tua vida. Isso também não é uma solidariedade? Sim, sim. Né? E a caridade, ela tem essa questão também, né, Kátia? A caridade é, como você falou, você vai aliviar a dor do outro. Ela é mais pontual. Agora, a solidariedade, ela já nos remete a um sentimento de união. Então, por exemplo, quando você faz, vamos imaginar, nós estamos, sei lá, agora é frio, estamos no inverno. Sim. Aí vamos fazer a campanha do agasalho. Então, nós vamos recolher agasalhos para levar para algum lugar. Isso é solidariedade, né? Você trabalha com essa questão da união e da movimentação de mais pessoas em prol de outras pessoas. Você faz a caridade através de uma ação solidária. De uma ação solidária, exatamente. Então, né? por isso, como você falou, as pessoas confundem, porque elas estão realmente Interligadas, são né? diferentes, mas Muito isso, estão ligadas. interligadas, exatamente. Solidariedade é como você falou, essa questão do futuro e essa questão assim, puxa, você foi caridoso, você recebeu uma caridade, então, às vezes você, e normalmente nunca vai conseguir fazer de novo para a pessoa, Sim. mas você pode fazer para outros, e você vai passando a famosa corrente do bem. E aquela pessoa que recebeu vai fazer para outra, Que vai. vai levar aquele exemplo de solidariedade e de caridade. Isso, E aí de a caridade. caridade leva à solidariedade. Você cria uma comunidade que se apoia. E a Isso. espiritualidade está abraçando tudo Tudo isso, isso. né? Porque não tem como isso acontecer sem espiritualidade. Porque quanto mais, Não é? mais espiritual você está, né? Mais você está conectado com o seu divino, com você mesmo, Sim. com a espiritualidade superior. Mas você já vai ter intrínseco também no seu E com essa coração empatia, essa né? empatia, para você Empatia. conseguir enxergar também aquela situação como algo que você precisa ser solidário, Isso. ser caridoso, né? A paciência também, né? É uma caridade, uma solidariedade, e que às vezes a gente só consegue atingir esse ápice quando você está espiritualmente bem. Aí você consegue ser paciente, Nossa. de repente com um familiar que precisa de cuidados, Sim. e às Sim. vezes a gente não tem paciência porque a gente nem sabe lidar com aquilo, mas Uhum. por solidariedade ou por caridade naquela situação você vai e se coloca à disposição, passando muitas vezes de alguma ideia que você já tinha formada sobre um assunto, né? Você passa porque você ali percebeu que você precisa ter uma ação diferente. E aí eu acredito que junta as três, né? Caridade, solidariedade e espiritualidade. Essa é uma das mais difíceis doação. Eu você também doar acho. o seu tempo. A sua Não paciência. é? Sua paciência. A sua Porque às vezes você paciência, doa o seu ouvir. tempo, mas desde que seja do jeito que você quer. Sim, é Né? verdade. Eu vou lá fazer pra você. Não, eu vou lá fazer pra pra você. Mas tem que ser assim, tem que ser Isso. assado. Você já vai Não. colocando um monte de imposições, aí como é que fica? Então, Né? Então, como E você não fala, é não, eu vou lá, isso, vou fazer né? o que for, é o o que a que pessoa for precisa, possível, né? O que mais, gente? Professora Heloísa, o que mais você fala aí pra Não, nós? então, é isso. Eu acho que essa empatia, né, com o outro, né, é o que envolve a espiritualidade de cada um, né? Porque é como você pode abraçar cada um desses temas, né? Quanto Como mais você espiritual, falou, mais quanto empático. mais espiritual, mais empático, não é? A gente vê o outro como o nosso irmão. É verdade. Você vê nesses tempos agora de inverno, nós estamos no inverno super rigoroso, aí você vê uma pessoa, meu Deus, deitada ali na rua, numa marquise, coberta nesse frio, como é que você pode você viver faz, com né? isso? É muito Exatamente. difícil, por isso é difícil. importante essas campanhas, né? E é importante Apoiar. também, além dessas campanhas, você ter alguma coisa no seu carro que você passa na hora, né?
atender aquilo, né? Porque vai dar um alívio para a pessoa e vai te dar também um alívio, porque você está sentindo, você está com essa empatia, com a dor do outro, né? Uma boa. Eu conheci uma moça que toda vez ela levava um cobertorzinho no carro. Então, Eu achei aquilo tão interessante, porque eu tão nunca tinha fácil, pensado não naquilo. É muito Nunca fácil. tinha É verdade. O pensado. Douglas fez isso ano passado, É. mas ele fez isso mas porque foi uma campanha da maçonaria, que todos tivessem um cobertor no carro. Então teve uma pessoa que comprou todos os cobertores e deu para cada um e falou, leva Olha no que seu legal. carro. Não, até porque eu não ia ter todos, para Então, todo você dia que eu vê. sair ter um cobertor, eu ia ter que Nossa. comprar mesmo. Sim. Né? Mas é legal isso, mas é eu nunca bacana tinha que você passado vê, cada um pensar faz nisso. aquilo que pode fazer, né? De alguma forma, olha como esse, né, auxiliou os outros também, né? Mas ninguém é tão pobre que não possa doar alguma coisa, não é? Isso, Não, Elô, porque Isso é perfeito. algo que todo mundo pode fazer. Porque tem gente que tem menos do que você. Então, o que você tem, você ainda pode repartir, né? Porque o recurso não é só físico, Não, ele pode o recurso ser imaterial também. Exatamente. Você pode doar o seu tempo, você pode doar o seu escutar, você pode doar o seu abraço, porque às vezes a pessoa só está precisando de um abraço. Só está precisando de um né? abraço, exatamente. Talvez ela não esteja precisando de coisas materiais, mas ela está precisando desse abraço. Nem de do coisa carinho. material, nem de falação. Não, muito menos. Que a gente quer falar umas coisas que a pessoa precisa saber para ela se dar bem na vida. Só que é um abraço mesmo. É um abraço, né? Então a gente tem que ter esse olhar, né, de saber o que o outro está precisando naquele momento, né? É verdade. Sensibilidade. Para ver isso, né? E eu acho bacana que tem tantos grupos, não é, que tem esse trabalho, né, de solidariedade, né? Não só de caridade, tem os voltados para a caridade, que é para, né, eliminar aquela necessidade momentânea, mas tem os voltados para a solidariedade, né? Isso é muito legal, né? Porque a pessoa está doando o seu tempo, tudo, né? Inclusive tem uma vizinha que ela montou, ela teve um câncer e após ela ter esse câncer, ela montou um grupo, não sei se chama Crochê Rosa, depois nós vamos colocar lá, não pode contar. Isso, a gente porque elas fazem, agora elas se reúnem, primeiro iniciaram uma reunião toda semana para aprender a fazer crochê, quem não sabia, e quem sabia para fazer crochê, para se reunir, porque tem a parte terapêutica, né? Sim. Tem as conversas, tem a roda da conversa, falar sobre os assuntos, para cada um se aliviar, né? Para cada um poder se abrir, né? Porque às vezes fica guardando aquilo, a dor, passar pelos tratamentos não é fácil, é difícil, né? E aí agora elas estão fazendo quadrados de 30 por 30 de crochê para montar colchas de crochê para mulheres que estão passando por tratamentos de câncer. Quer dizer, é um serviço social. Solidariedade. É solidariedade, né? E eu sei que, além desse grupo, tem outros, né, infinitos grupos que estão voltados para isso. Tem né? uma aluna lá do Bem Viver, né, que ela trabalha no Anjos da Sopa. Então ela chama Lucilene, e ela pede aqueles potinhos de sorvete ou de margarina, porque daí ela vai juntando para quando ela for fazer, ela sai nas ruas. Leva já sopa e também naquilo, roupas, né? Então, de vez em quando eu falo, Lu, passa que tem roupa aqui que o pessoal deixou aqui, então pode levar, ela vai lá, pega. E é até engraçado porque não é um puxão de orelha, tá, gente? Mas é uma observação. Uma pequena observação. Que a gente ganha assim. A gente, né? Porque o pessoal me doa, eu passo para ela, então a gente está de alguma forma, mesmo que seja mínima, inserido, né? Sim. É só roupa feminina. Por quê? Porque não chega muita doação masculina. Que coisa. O Anjos da Sopa é na rua que eu moro. Então ela é de lá do seu bairro lá. É só feminino. Só feminino. Não, mas assim, no geral, outro porque dia não chega, uma outra pessoa. Não porque é uma característica, nem uma exigência. Não. Entendi. O que eu tô dizendo assim, os meninos não estão doando muito. Normalmente a mulherada vai lá e doa. Meninos! Do Bem Viver. Né? Seguidores do Bem Viver. Vamos lá. O pessoal, tem o Fábio. Eles até brincam, né? O pessoal brinca que a mulher, ela troca. É verdade.
Homem não. Ele usa 20 muito anos a mesma calça. A mesma calça, a mesma roupa. Mas Você não acha não que tá são na hora todos, de doar? né? Não, então, mas não chega. Chega muito pouco. Ah, E a- 98%? E a maioria, quando você vai pra rua, é homem que precisa. A maioria é homem. Homem, morador. Tem moradora de rua, Interessante, não? mas tem muito morador de rua. É verdade, E chega mais doações de roupas femininas do que masculinas. E Então, lá, quando a masculina chega, tá em uma às vezes está no situação- estado ruim. Tem É. o Fábio, lá também, É. professor de yoga, que ele também faz de um centro espírita que ele frequenta. Então, aí eu até falei pro Cabelo, falei, vamos lá, Cabelo, dou umas camisetas aí, né? Porque ele Separa alguma sapato, calça, porque quando chega, ele falou assim, que assim, não pega pra Nossa. capar, todo mundo quer. Todo mundo quer. E não tem muito. Uhum. Agora, roupa de mulher tem. Então, as mulheres continuem, mas vamos incentivando aí os maridos, os Incentivar os namorados, a maridos, mãe, é. os pais. Aí, gente, vamos fazer uma campanha. Porque tem moradores masculinos de Tem rua mais e até, chegam eu acho, né? menos Uhum. doações Homens. para homens. Então, isso é bem interessante. Da Poxa gente fazer essa vida. reflexão, Sim. né? Da gente ser solidário, ser Com caridoso, certeza, com né? E certeza. estar espiritualmente elevado, tendo essa consciência, né, É. gente? O que mais? Isso mesmo. Kátia Então é Veloso? isso, Kátia Veloso. Sim. Vocês estavam falando aqui, eu ouvindo vocês, eu me lembrei. Eu gosto muito, né, de ler mangá, histórias em quadrinhos, e tem aquela historinha do Calvin, do Hobbes, que é aquele menininho com o tigrinho, que eles Sei. ficam Sei, sei. juntos, né? E aí eles estão conversando, e tem uma hora que eles estão falando sobre vida extraterrestre, e um pergunta para o outro, né? Você acredita que existem os ETs? Ele falou, acredito. Acredito que eles existem sim e tem uma prova disso. Ele falou, é mesmo? Qual é a prova disso? A prova disso é que eles... Ele falou assim, não, eu acredito nos ETs e acredito que eles são muito inteligentes, né? Tá. Ele falou assim, é uma vida extraterrestres e são inteligentes. Ele falou, é mesmo? É. E qual é a prova disso? Ele falou, a prova disso é que eles não entraram em contato com a gente até hoje. Não é? Porque quem é que vai querer vir conversar com esse povinho Esse aqui, povinho meio entendeu? doido. Eles existem e a prova é que eles estão lá quietinho, né? E eu achei interessante essa tirinha, Muito mas a legal. prova da inteligência deles é que eles nos contataram a gente ainda, né? Porque pensando nisso agora de uma forma mais macro e mais global, a solidariedade, ela deveria ser um traço característico da humanidade. Da humanidade. Né? Um traço, como você falou, você ver o outro sofrendo, né? E numa situação assim de penúria, se isso não Meu toca Deus. você fala, não, mas isso não tem nada a ver comigo. Tudo tem a ver com tudo. Tudo Tudo tem está a ver com conectado com todos, tudo, né? né? E vou até um pouco mais além, Elu. A gente estava falando de seres humanos, mas tem os animais também, né? Também, Então, o sofrimento, também, se isso não mobiliza você de alguma forma, né? Alguma coisa muito errada. Tem com- não é? contigo, Tem né? alguma coisa errada que não está certa, É, tem né, coisa cara? errada Que não está certa, errada que não né? tá certo. Aí você É fala, nossa, mas eu não consigo fazer nada, eu não tenho nada. Você tem o seu momento para fazer uma oração. Também. Boa. Você pode É uma doar, doação, não é uma com doação? certeza. Né? Opa. Porque aí você faz aquela oração realmente do fundo do coração, desejando que aquela pessoa melhore, que aquela Isso. situação passe rápido, que aquilo dê Uhum. certo, né? Então, é muito importante, porque no fundo, cada um vai ajudando como pode. E se um fez a oração, o outro levou o cobertor, o outro fez a campanha, o outro... Quando você vê que não, a situação já era, já se foi. É. Né? Então, isso deveria ser um traço da humanidade. Claro, existem muitas pessoas solidárias, vocês Existe. trouxeram vários exemplos. A solidariedade no mundo, ela se faz presente, nem que seja assim, de grupos, de pessoas, de organizações, de instituições. Tem várias ONGs que fazem um trabalho muito sério dentro dessa questão solidária, mas ainda precisamos de mais. Né? Não é, a gente valoriza todo esse trabalho que é feito, mas, de novo, quando a gente olha numa questão macro e amarrando a solidariedade com a espiritualidade, eu acho que um traço da evolução, porque assim, a gente evolui individualmente, mas a gente também evolui como espécie e Como como planeta. O espécie, planeta lógico. também precisa Sim. dessa evolução. E eu acredito assim que uma das marcas que vai deixar claro que nós estamos evoluindo, individualmente você consegue até identificar alguns pontos, mas em termos globais, em termos da humanidade, uma das marcas que vai deixar claro que nós estamos evoluindo é a questão da solidariedade, né? E aí tem uma outra
um outro fator que eu acho fundamental, que aí é onde a solidariedade se amarra com a caridade, né? Você vai ser solidário. Então, tá bom. Então, vamos imaginar. Estou lá fazendo as coxas, né? Assim. E você entrega para as pessoas. Que bom. Então, você divulga que há um trabalho como esse. Para quem quiser ir lá, fazer, participar, ir. Mas há pessoas que fazem a solidariedade, mas, no fundo, não é uma solidariedade. Ela está sendo, como um pano de frente para disfarçar a intenção do fundo, que é a mera vaidade. Então, eu vou fazer a solidariedade, mas eu quero que você vá lá, filme, mostre, compartilha, divida. Então, assim, qual é realmente... Eu estou falando isso porque eu lembro que eu tinha visto um videozinho de uma pessoa socorrendo um animalzinho e tal, não sei o quê. Aí, depois de um tempo, colocaram que, assim, essa pessoa tinha visto o animalzinho, mas ela colocou lá, ela foi fazer toda aquela ação para mostrar que ela tinha sido solidária. Então, quando a gente descobre isso, você fala, meu Deus. Engajamento, né? Meu Deus, é feio. Kátia, e aí é feio. Mas a gente não pode julgar, né? Eu falei já em 2 programas, não posso julgar, gente. Mas aí é a intenção. É a intenção por trás disso, né? Porque você ser caridoso, você ter a solidariedade, a espiritualidade. Tem uma. Não é? Não tem um filme. Ai, eu não vou lembrar o nome, porque eu não sou muito boa de nome, mas ela é uma atriz fantástica, adoro ela. E ela ficou sabendo que ela ia morrer. Então, ela contratou uma pessoa para escrever a história dela. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Mas ela, assim, ela era uma... Ninguém gostava dela. Ela era uma bruxa, entendeu? Megera. No final, uma megera, mas era uma pessoa muito interessante, porque ela tinha gostos maravilhosos. E aí a menina que estava escrevendo, não é que ela queria que escrevesse a história, ela queria que escrevesse, quando morre, você vai ler, a pessoa morreu, eu não sei como chama. Obituário. Um obituário, assim, porque lá nos Estados Unidos, eles se tem que falar diante do caixão, né? O que essa pessoa foi, não sei o quê. Então, ela queria cerimônia, né? Escrevesse esse obituário. Tá bom. Aí, mas a menina foi vendo um lado tão diferente dela, só que ela não tinha empatia com ninguém. Então a menina começou a instigar. Não, mas antes disso, você precisa fazer uma boa ação aqui, ou você precisa não sei o que. Olha, lá. No final, foi assim fantástico. Uma transformação. Foi uma transformação Achei maravilhosa, né? Que aí todo mundo passou a amar aquela mulher, né? Eu vou lembrar o nome do filme, depois a gente vai colocar aqui. Que agora eu já fiquei curiosa. É fantástico, eu já fiquei esse filme, muito bonitinho. Muito legal. E é importante isso, né? Essa oportunidade das pessoas terem de se unir para poder desenvolver isso, como você falou. Eu acho importante deixar bem claro isso nesse programa sobre caridade, solidariedade, espiritualidade. A espiritualidade vai acompanhar. Quem pratica solidariedade e caridade, a espiritualidade vai estar lá. A espiritualidade do bem, tá, gente? Bem, não precisa se preocupar com isso. Mas assim, ninguém é tão pobre que não possa fazer nada. Com certeza. E só para fechar, Kátia, eu queria lembrar que no Madalenas, no mês passado, a gente assistiu o filme do Divaldo. E ele é um exemplo, lembra que eles tinham um salário, tem uma hora no filme que mostra ele chamando, mas vamos fazer com o quê? Com que dinheiro? O nosso salário suadinho, ele fala, né? O nosso salário. E aí ele reunia e passava, ajudava você a falar. Mas o nosso salário tão pequenininho, ele não é? E aí ele foi lá e assim, tudo bem, você vai ajudar quantos? 2? 1? É um pãozinho que você vai dar? Um orfanato, meu. Mais de 3 mil crianças passaram. Ele adotou 600 do nome dele. Então, começa com esse pouquinho. É o pãozinho que você está doando aqui. É aquela. Quando você vê que não, a espiritualidade providencia. Se ela vê que você quer, você tem que Por querer. isso que não pode ter a questão da vaidade atrás do ego. Se você quer, você tem ajuda sim. Você tem ajuda. Né? Você consegue. Né? Verdade. Kelly? Isso que a Kátia trouxe agora, Veloso, realmente, porque muitos, eu sou caridoso, eu sou solidário. Eu quero que as pessoas vejam o que eu faço para seguir o meu exemplo. Escutei isso uma vez de uma pessoa, você acredita? Não, mas tem que saber mesmo, porque daí as pessoas vêm fazendo e vão fazer também. Então eu também estou ajudando aquelas pessoas. Então eu quero que filme, não sei o que lá. Eu falei, tá bom, então. Uma coisa a gente vai se falando. Diferente de você colocar
um projeto, alguma coisa, e pedir pessoas para te ajudarem. Não, Sim. ou às vezes É. também você faz uma coisa tão grande e que envolve dinheiro, Sim, aí você você precisa até dar uma precisa. satisfação. Então você vai É. filmar as doações, não sei o que lá, mas Claro. você está vendo que a pessoa não está envolvida só Não. pela vaidade. É que tem que dar satisfação, porque senão vai ter quem vai Sim. falar também. Né? Lógico, é Sim, preciso, é exato. responsabilidade. É. É responsabilidade. E até a Proilo falou do crochê. Em Santo André tem a Associação dos Voluntários Ah, de lá. Saúde, né? Então, assim, já participei dessa Uhum. tempo, né? Então, assim, eles vão no hospital da Santa Casa lá de Santo André, Hospital da Mulher. Então, é também um modo de caridade, solidariedade. Tem o grupo de reiki, que vai sim. no hospital Sim, aplicar Maravilhoso, reiki. muito legal. Eles têm um bazar também. Toda doação, até teve gente que já falou, mas o bazar vocês vendem? Sim, Claro. vende porque com a arrecadação... Você- Então, assim, Natal, panetone pro pessoal, Uhum. Dia das Mães, eles dão também. Então, tem todo esse trabalho. Moradores de rua, eles também fornecem as roupas para homens, é mais difícil. É, Olha lá. É difícil. mais difícil. Vamos lá, meninada, vamos doar. É. E agora Mas não tem... pode ter sapato furado, não. Não, Não. Tem que ser em senão bom também estado. Tem que é ser em bom estado. É. E agora eles começaram também um trabalho no espaço lá de crochê, tricô e crochê. Uhum. Que legal. Então, toda quarta-feira à tarde, o pessoal se reúne para quem quer aprender, só que assim, é touca e cachecol. Sim. E tudo que Tudo for vai ser doado. vai ser doado para a Que associação, bacana. porque tem muitas pessoas que estão lá no hospital, Que não tem nada. não tem né? nada, não tem nada. É verdade. Então, quer dizer, é um trabalho, além do que, né, que é uma delícia se reunir, Sim, o é bate-papo, o conversar, Cafezinho. o cafezinho, Um pãozinho. um pãozinho. Quem não assistiu o outro programa, assiste, que tá nós muito falamos bom. sobre pão, vocês vão entender o porquê do pãozinho, Aham. É verdade. né? Então, assim, só que é uma coisa que não precisa de plateia, Não. né? Não. Cada um tá fazendo, tá doando o que tem. Ah, eu não posso vir de quarta-feira. Lã, eu tenho lã. Isso, doa. Né? Vou doar o Doa, material né? para o pessoal fazer. Exato. É. E assim, o que eu queria trazer aqui também, lógico, além da caridade, solidariedade com as pessoas, principalmente agora no inverno, os nossos irmãos menores. Uhum. Ah, sim. Que eles, muitas vezes, nesse frio, eles estão na rua. Então, tem Uhum. muitas pessoas que pedem justamente isso, se tiver uma caminha, um cobertorzinho. Alguma coisa, Porque, né, assim, é muito falado, não que não seja importante, é importante também. Fala muito na época do verão, coloca uma bacinha sim, com uma água, água, não né? sei o quê. Deve, porque Sim. é complicado, né? Mas não é tão falado no inverno. É No verdade. inverno é verdade. Né? Kélia. O verão é falado muito de colocar, porque até é um pouco mais fácil, você coloca, né, uma cumbuquinha. Mas assim, existem muitos lugares que colocam na frente, né, da comércio, muitos comércios que tem o lugar para o cachorro, gato, sei lá, dormir. Então, eu acho que é importante também essa caridade, essa solidariedade, a espiritualidade com certeza vai estar envolvida. E Sim. agradecendo E muito. agradecendo, né, para os irmãos menores. Isso. Eu vi uma reportagem, é muito bonitinho, porque os cachorros lá da redondeza já sabem que à noite eles vão ter onde dormir. Ah. Por quê? Quando tá perto de fechar o comércio, a pessoa baixa um pouco a porta, os cachorros entram e tem, sabe, caminhas, cobertas. Para cada um. Que gracinha. Então eles vão chegando, como se fosse um abrigo, né? Abrigo do cachorro. Um abrigo de au-au. Muito bonitinho. Aí eles chegam, passam a noite e assim, não fazem bagunça, nada. fazem Ele sujeira. deixa a Olha. comida, a água. Quando é de manhã, ele chega, ele levanta a porta, Ele já sai. eles já saem. Eu achei incrível isso. Muito Isso, legal. Eu achei incrível. Então, assim, eu acho importante, além de
né, das pessoas, mas também os nossos Com irmãos certeza. menores. Com Legal. certeza. Irmãozinhos menores. Exato. E, gente, eu até vou sugerir aqui pra vocês e pra quem estiver assistindo. Como a gente falou das roupas masculinas, de repente você quer doar, não sabe pra onde encaminha lá pro Bem É manda pro verdade, bem né? Porque viver. a gente sabe pra onde mandar. Tem o Isso. pessoal dos Anjos da Exato. Sopa, tem o pessoal que trabalha lá nos centros espíritas que faz esse movimento e principalmente de ajuda para quem é um morador de rua. Então a gente tem para onde encaminhar. Se É você porque não tem Mantimentos, muitos, né, também. Muitos têm medo disso. Ai, mas eu vou doar. Será que vai chegar ao É. seu Ou nem destino? sei É para verdade. onde mandar. Exato. Ou Então, eu só tenho uma calça, então eu quero juntar mais. Não, gente, leva, porque às vezes é uma calça, vai Uma- fazer é diferença uma- vai fazer para diferença. uma pessoa. É isso. É. Né? então pode assim, mandar lá, vai sim. ser, né? E se Tá tudo tiver, correto. e se tiver na dúvida, Kelly, tudo bem, doa, e no momento em que for levado para dar sopa, para ser entregue, você é convidado. Vai, participa, sim. vai lá e você vai ver aonde Aproveita e faz a né? Vai junto. doação do tempo também, né? Vai Só junto. querer, né? Então é isso aí, gente. Exato. Fica aí verdade. essa dica também, tá? Uhum. Beleza? Agenda. Vamos para a nossa agenda, Agenda, então, a agenda bora. da semana. Agenda da semana. Gente, olha aí, a constelação familiar, né? Tá chegando, é agora no sábado, né? Tanto a constelação quanto a palestra com a Kátia, né? Isso. Então, como você falou na semana passada, né? Quer passar um dia lá com a gente? Vem. De manhã você vai lá, faz a palestra das 10 ao meio-dia com a professora Kátia Veloso, para aprender um pouquinho mais sobre os arcanos maiores do tarô. E depois, à tarde, vai lá fazer a constelação familiar ou assistir para você ver, Pra conhecer, né? ver se você gosta, se é para você. Temos aqui o nosso grupo de estudos espirituais Madalenas, né? Toda terça-feira às 19h30, na semana que vem, vai ser Parábolas de Jesus. É necessária inscrição antecipada, é um grupo misto. Cada semana a gente faz um tema e você não precisa acompanhar todas as semanas. De repente quer ir lá também para conhecer, né, Kátia? É o nosso convidado. Convite feito. Isso aí. O que mais? A palestra workshop, né? Radiestesia Workshop. no Lar, com a professora Heloísa. Né, no dia 25 de julho, é um sábado, das 14h30 às 17h. O valor colaborativo, R$ 26,00, mas para quem for participante do nosso grupo VIPs do Bem Viver, é cortesia. Se você quer saber, ter aí algumas dicas e informações, como mudar, limpar, proteger a energia no seu lar, Sim. né, essa palestra é para você. Os encontros, né, comigo e com a Kelly, meditação em roda de conversa no dia 30 de julho, responsabilidade... Quinta-feira, né? Uma quinta-feira. Responsabilidade afetiva e narcisismo. Também é presencial, valor R$ 35,00. Eu acho esse tema muito legal, pra gente saber aí se a gente está sendo responsável nas nossas relações. Né? E ser responsável efetivamente é uma forma de solidariedade. É uma forma de ser solidário. sim, É isso aí. sim. Muito legal. O que mais? Reiki níveis 1 e 2, curso de domingo, dia 2 de agosto, às 9h30, comigo e com a dona Joana, a mestra Joana. Tá? É um curso com apostila, com certificado, reconhecido pelo Abrate. Para quem não pode fazer outro dia da semana, tá aqui o domingão para fazer esse curso maravilhoso aí, a Jornada do Equilíbrio. No dia 8 de agosto, mais um encontro comigo e com a Kelly, meditação em roda de conversa, depressão e burnout no dia a dia. Esse daqui é no sábado, o outro foi na quinta, né? Esse é no Isso. sábado, né, Kelly? Também presencial, precisa se inscrever, porque a gente tem vagas aí, né? Então Exato. precisa se inscrever com antecedência. O nosso curso de tarô com a professora Kátia, a turma está em andamento, né? A próxima aula é dia 15. Eu faço. Na verdade, passou, né? Foi, né? Como é que é? Não é dia 15 de agosto a próxima, tá De certo? agosto. de agosto. É isso. Calma, nós É. estamos em julho. Eu olhei 15, 16, eu falei, eita, nós. É para a pessoa já se programar se ela quiser vir participar, Isso. assistir Isso, aquela para aula. conhecer. Exatamente. Que tem A uma gente vaga. sempre disponibiliza uma vaga, uma Avisa aula, para caso a pessoa queira vir fazer uma aula experimental. Né? É uma vaga por encontro, então se você tem interesse, entre em contato para ver se essa vaga está disponível e você poder assistir a aula, passar uma manhã lá com a gente no Bem Viver. Tem mais? Sim. O Opa! curso de baralho cigano, em agosto também, dias 15, 22 e 29, com a professora Heloísa, né? Para quem gosta aí dos oráculos, é na parte da tarde, das 14 às 18. Entra em contato para saber valores e Isso. formas de inscrição. Ainda dá tempo de se inscrever. Também é Ainda apostilado e com certificado.
Isso. Reiki nível 3, para quem já fez 1 e o 2, não importa se você fez no mês passado, no ano passado, há 10 anos, de repente fez, parou, quer continuar a jornada, né? Expandir os conhecimentos. Vamos fazer esse curso no dia 30 de agosto, às 9h30, presencial também, lá no Bem Viver. E o nosso café colonial, que estava lá na dica, mas eu deixei para falar aqui na agenda. Faz parte da agenda, faz parte da agenda e também para a gente não falar repetido, mas está aqui o nosso convite, né, para o nosso café colonial. Reforça, né, reforçado, dia 19 de setembro, das 9 às 13h30. É bem legal, porque durante todo o período do café, as comidinhas são servidas, né, no tempo todo. Fica à vontade. Isso, fica à vontade. A gente está sempre se preocupando também, né, com quem se inscreve, para a gente poder oferecer as comidinhas de acordo. Porque às vezes o pessoal tem uma restrição alimentar, Sim, alguma nós coisa vamos assim. estar prestando atenção nisso. A gente tem esse cuidado. Se você adquirir antecipado, também tem desconto. Se for do grupo VIPs do Bem Viver, também tem descontinho. A gente espera vocês lá. E é importante falar, esse é o nosso quarto. É o nosso quarto. Só que cada um tem algo diferente. É relacionado também a temas diferentes. A uma estação. Né? Estação do esse é a Isso, primavera. esse é a O primavera. anterior de julho foi o arraiá. de junho. De junho, o nosso arraiá. Isso, é isso Exato. aí. E esse, a entrada da primavera. O que mais, gente? É isso. E o nosso grupo, coloca aí, vai VIP, de Deus. o QR Code? Nosso Cadê QR o nosso Code, QR por favor. Olha lá, Code? que a gente falou, né? Quem quer desconto, saber antecipado dos nossos cursos, nossas promoções, entra no grupo que você vai estar garantido aí, né? Exato. É isso aí. Gente, uma excelente semana para vocês. A gente se vê na próxima quinta. Tchau, Tchau. gente. Tchau, tchau.